Estava eu aqui, belo e folgado, de cuecas, tomando um cafezinho na cozinha, quando, subitamente, uma lembrança me arremeteu aos tempos de escola. Lembra de quando alguém nos xingava e indiretamente manchava a honra de nossas mães? Ah, não sei quanto a você, mas esse xingamento deu início a muitas brigas, inimizades e rivalidades que se tornaram eternas. E sabe o que eu acho mais interessante? Ninguém nunca brigou ou surtou ao ser xingado de filho do dentista ou do filho do médico, muito menos de filho de diarista, faxineira, gari ou até mesmo camelô. E creio que a essa altura você já saiba muito bem do que irei falar, não? Tem coragem? Então vem quente que o assunto está fervendo. Então bora lá, meu nome é Adriano Villa e você está no Proseando pelos Cotovelos. Aliás, onde mais poderia estar, não? Confesso que eu mesmo já entrei em brigas para defender a honra de minha mãe, mas como não era tão grande coisa assim, sempre levava pior nos confrontos. Pois é, foi um daqueles alunos que quando eu brincava de mãe da rua era o arrastado para o fundo para a alegria de todos que gostavam de bater ou massacrar. Mas isso não era exclusividade, a maioria das pessoas do meu tempo de escola agiam dessa forma. Basta xingar de filho da puta e pronto, a guerra estava iniciada e a razão se retirava, dando espaço para uma violência completamente sem sentido, gratuita e desonrosa. E por que desonrosa? Simples. Você já viu alguma prostituta dando por caridade? Se elas cobram, é um trabalho e, como qualquer outro trabalho, merece respeito. Muitas pessoas acham que é muito fácil disponibilizar o corpo por um determinado valor, mas pense comigo. Se uma mulher, quando forçada a fazer sexo, tem um trauma, por que entregar-se para qualquer um sem amor ou sem vontade própria seria algo fácil? Ou você acha que ela consentiria em abrir sua intimidade, alma e segredos de mulher para qualquer um só por causa de uns trocados? Você, por acaso, já parou para pensar nos tipos que essas profissionais do sexo precisam encarar? Sei que muitas pessoas acham que só fazem isso por ser algo fácil, e realmente devo concordar. Não existe dificuldade alguma em abrir as pernas, mas como não existe trabalho fácil, como disse, abrir é fácil. O complicado é para quem você vai abrir, na verdade. Quando saímos com nossos parceiros com essa intenção, nos produzimos, nos lavamos com mais cuidado e com sabonetes e produtos mais cheirosos para extinguir todo e qualquer tipo de odor ruim. Isso sem mencionar que, caso os parques de diversões estejam com mato alto, damos até uma capinada, não é verdade? Agora, imagina aquela profissional de regiões mais carentes. Quantos homens ressentindo a pinga ou com aquele cheiro forte que somente um dia pesado e longo poderia proporcionar? Creio que algumas mulheres até pedem para se lavarem, mas vai saber se lavam mesmo, né? E se o cara quiser uma rapidinha para voltar para casa mais sorridente ou não tiver dinheiro para pagar o serviço completo? E se for daqueles caras que precisa de uma ajudinha com sua ferramenta, já pensou aquela mata desgrenhada e suada depois de um dia de trabalho? Creio que não é tão fácil quanto imaginávamos, não é mesmo? Bom, mas existem alguns profissionais do sexo que nem chamamos de prostituta, devido ao seu profissionalismo e à sua seletividade. Essas são conhecidas como acompanhantes. Até o nome da profissão muda. E olha que interessante, não servem apenas para o rally-rola, mas também para eventos, festas, entre outras situações, ou até mesmo apresentar aos pais, por que não? Essas acompanhantes são aquelas profissionais que cuidam da saúde, do corpo, que estão sempre malhando, mantendo tudo nos conformes. Geralmente são mulheres que moram em lugares chiques, discretos e seguros. Se querem cobrar de 1.000 para cima, precisam oferecer um serviço de qualidade. Aliás, essas garotas não impressionam apenas pela natureza generosa, mas também pela simpatia, beleza e também a discrição, que é o mais importante, né? E se você for daqueles ou daquelas que pensam, nossa, essa perseguida de ouro Não é questão de ser de ouro ou não, é questão de valorizar o que temos. Não estou dizendo que aquelas do centro ou de lugares mais carentes não se valorizam, e por isso cobram barato por alguns minutos de prazer. Essa diferença na prestação desse tipo de serviço é devido ao poder aquisitivo dos clientes e também das condições da profissional, é claro, né?
Essas profissionais que trabalham no centro histórico e região são experientes na profissão. Eu não digo experientes por saberem como fazer o serviço, mas sim pelo tempo de serviços prestados. E mesmo sabendo que já não estão com aquela bola toda, precisam trabalhar. E para elas, aquele serviço é muito mais fácil que faxinar uma casa ou qualquer outro serviço mais digno, digamos assim. Convenhamos, para exercer tal profissão, é preciso gostar e muito também, ainda mais por não ter plano de carreira ou pagar o carnê do INSS para um dia se aposentar, quando estiver cansado demais para pegar no batente. E caso ache que não pode piorar, tem homens que ainda pedem descontos pelas horas de prazer e serventia. Isso não tenho certeza, tá? Mas imagino, ainda mais em meio à triste situação econômica de nosso país e à desvalorização do salário. Além disso, alguns homens ficam ali no ouvido da mulher um bom tempo e não acho que é para conhecê-la melhor, né? Outro xingamento que causava discussão, mas que na verdade estava mais para afirmação: sua mãe está na zona. Tudo bem que São Paulo é dividido em zonas, mas essa zona específica é devido a algo que aconteceu lá pela década de 30. Você sabia que, sob a permissão de Getúlio Vargas, 2 ruas no bairro do Bom Retiro foram destinadas para esse tipo de serviço? E adivinha como era conhecido? Isso mesmo, de zona. Segundo pesquisas, seria uma forma mais fácil de policiar esse tipo de prestação de serviço, que era realizado por imigrantes que não eram tão abastadas. Claro que tal situação incomodava demais a sociedade, talvez por 2 razões. Para as mulheres, por arrastarem seus maridos para desejos promíscuos e pecaminosos, e para os homens, medo que as esposas decidissem justamente se rebelarem contra os maridos devido à necessidade de obedecerem, cuidar dos filhos, cuidar da casa e sem nenhuma diversão. E ainda serem usadas apenas para parir herdeiros, enquanto as raparigas eram as que ficavam com toda a parte divertida do negócio. Enfim, você sabia algo sobre isso? Achei bem interessante. Isso é para nos mostrar que tudo tem uma origem em um passado meio nebuloso e preconceituoso. Afinal, até hoje a sociedade tenta varrer para debaixo do asfalto as sujeiras das grandes cidades. Hoje em dia, nem preciso dizer que os pontos de prostituição não são mais chamados de zonas, talvez pela grande quantidade e diversidade dos profissionais do sexo. Como disse, tem aquelas que atuam pela região central, aquelas que trabalham como acompanhantes e geralmente moram em lugares como Moema, Jardins, Brooklyn, Ibirapuera, Paulista, entre outros bairros tops de São Paulo. Também tem aquelas que trabalham nesses inferninhos que todo bairro um pouco maior costuma ter. Tá aí, um lugar que eu sempre quis conhecer para ver o que rola, sabia? E antes que pense algo errado sobre mim, seria realmente para conhecer mesmo. Amigos de outrora zoavam com a minha cara por causa disso. Olha só, olha o que eles diziam. Vamos imaginar como seria o Adriano no puteiro. Ele chega na mulher e lança essa pergunta. Olá, como vai? Quanto tempo está nessa profissão? O que levou para esse mundo? Sinceramente, eles não estavam de todo errados. Com certeza, meus interesses são mais jornalísticos do que táteis. Voltando, tem aquelas que trabalham pela Rua Augusta. Também tem outras, como por exemplo, Indianópolis ou Gianópolis, não sei, e além de outros pontos, né? Olha só, certa vez um amigo motoqueiro que trabalhava na agência disse que encontrou algumas profissionais do sexo. Essas chamamos de mulheres Kinder Ovo. E sabe por quê? Quando levanta a saia, tem uma surpresinha. Ou, como disse meu amigo, o cara me chamou balançando e olha que o bicho era maior que o meu, cara. E claro, também temos os profissionais do sexo especializados apenas no mesmo sexo, ou os prostitutos, ou gogo boys, michês, sei lá o quê. Sei que são caras que vendem seus corpos e isso me faz pensar. Esses caras devem ter um preparo sexual muito intenso. Sério, olha só. Às vezes é complicado finalizar uma. Imagine esses caras que correm o risco de terem que dar 1, 2 ou até mais. Será que eles ganham por orgasmo? Se for, me avise para me candidatar. Em vez de cobrar inteira, cobrarei meia. Enfim, por mais difícil que seja aceitar uma das profissões mais antigas do mundo, independente dos motivos de escolhas, se for por facilidade ou seja lá o que for, não cabe a mim julgar certas questões. Uma coisa que aprendi e senti na pele: não julgue para não ser julgado. Essas profissionais do sexo também amam. E por mais relações sexuais que possam ter tido, elas podem encontrar um amor também ou alguém que faria o sexo apenas pelo prazer. Não sei se lembram quando saiu aquele filme de uma mulher que transou com
Mais de 300 caras. Sei que chamou a atenção de tantas pessoas que até minha mãe ficou interessada em assistir. Eu aluguei esse filme, mas para fins didáticos. Sério, sério, gente, sério. Como também assinava a Playboy por causa das entrevistas. Alguém mais já utilizou tal desculpa? Nem preciso dizer que o roteiro do filme é péssimo e que os diálogos são repetitivos e sem qualquer entusiasmo verdadeiro, sabe? E não era para menos. Acho que depois do 20º cara, as partes baixas já estavam meio que anestesiadas. Mas por que estou dizendo tudo isso? Simplesmente para dizer que as profissionais do sexo, apesar da quantidade de clientes, também pode se apaixonar ou eleger aquele que é o melhor para ela. Um desses 300 chegou lá para representar o seu papel. Será que eles ensaiaram para isso? Enfim, ele subiu em cima da moça e começou. Todos eles podiam ficar ali durante um determinado tempo. Mas quando terminou o tempo do bonitinho lá, ela não permitiu que saísse. Ele deu uma chave de pernas. Sério, gente. Ela segurou. E como se não bastasse, se não me falha a memória, ela ainda pediu para a produção trazê-lo de volta. Isso é uma prova que, apesar da profissão ou da quantidade de clientes, uma profissional do sexo pode realmente se apaixonar ou eleger aquele cara que consegue levá-la a lugares que nunca esteve. Momento! Nunca curti usar termos pejorativos para designar relações sexuais. Esse lance de comer, transar, meter, foder, entre outros, não são dignos de tal honra. O sexo não é apenas a junção de dois corpos, pelo contrário, ele é muito mais do que aquilo naquilo. Sexo é uma troca de energias, é a liberdade que damos para alguém não ver somente nossos corpos nus, como também se conectar à nossa alma. Apesar de algumas canções denegrirem o sexo, sexo é muito mais do que sentar na piroca ou coisa do gênero. Infelizmente, nem todo mundo encara o sexo como algo tão essencial, não somente para a vida, como também para o nosso próprio bem-estar. O sexo tem um papel fundamental em nossas vidas, e por sermos racionais, temos plena certeza disso, mesmo que seja a nível extrasensorial. Sabe por quê? Nós somos a única espécie que faz sexo pelo prazer, pela necessidade de sentir um corpo junto ao nosso, do calor dos lábios que se encontra em meio a uma loucura intensa de sentimentos, do calor e da densidade que invade ou envolve nossos corpos. Peraí, gente, que eu já volto. O sexo não só nos faz humanos, como também mais felizes, mais completos, mais íntimos, mais ligados à pessoa que escolhemos estar ao nosso lado. Aliás, apesar desse momento mais fofo, tem alguns caras que adoram justificar suas puladas de cerca com a frase: comer arroz e feijão todos os dias enjoa. Sabe o que eu penso sobre isso? Não é o arroz e feijão em si que enjoa, mas sim quem os prepara. Afinal, esse arroz e feijão são praticamente a mesma coisa, amigo. A única coisa que muda são todas as características naturais e externas da cozinheira. Na verdade, o homem não enjoa das partes íntimas de suas esposas, mas sim das suas próprias esposas. Isso é muito injusto. Como sempre digo, as mulheres com esse negócio de independência sexual só tomaram lá onde o sol não bate. Elas conquistaram a liberdade, mas não a igualdade. Quantas mulheres não acordam mais cedo para aprontar os filhos para a escola? Quantas mulheres não chegam no trabalho e precisam lavar roupa, fazer comida, ver agenda, lição, saúde, se as roupas estão servindo ou não? Isso não é liberdade e muito menos igualdade sexual. Você concorda comigo, caro ouvinte? E todo esse trabalho não é apenas um dia, tá? São 7 dias por semana, 28 ou 29 ou 30 ou 31 dias por mês, 365 dias ou 366 dias por ano. E sabe o que é pior? Sem férias, sem remuneração e, em muitos casos, até sem reconhecimento. Agora, uma pergunta para meus caros ouvintes. Se coloquem no lugar de suas esposas, reflitam e respondam. Vocês fariam sexo com alguém que sequer ligam, ajudam, percebem, valorizam ou apenas enxergam? E aí entra o arroz e o feijão preparado por outras mãos. Ela não conhece você, ou talvez esteja fugindo da mesma coisa que você e buscando apenas uma forma de fugir da mesmice. E até consegue, viu? Em um primeiro instante, e até acham que encontraram aquilo que buscavam. Então decide abandonar os relacionamentos anteriores e viver algo novo. E sabe o que é interessante? Além de perceber que chegou no mesmo ponto do outro, agora não consegue confiar completamente por saber de uma forma inconsciente que
que aquela pessoa é capaz de trair ao encontrar alguém que seja melhor, e às vezes nem tão melhor assim, tá? E já que começamos a falar de prostitutas, estamos finalizando com chifres, mesmo sabendo que chifre é coisa que colocam na nossa cabeça, tem uma passagem bíblica que vira e mexe, esbarro e que me faz refletir sobre o assunto que vos trago e pergunto. Meu caro ou caro ouvinte, quem você acha que é mais digno ou digna de respeito? A prostituta ou a adúltera? Lá em Provérbios, isso mesmo, livro de Provérbios, escrito por ninguém menos que o rei Salomão, filho de Davi, e considerado um dos reis mais sábios que existiu. Bom, lá em Provérbios capítulo 6, versículo 26, porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão. A adúltera anda à caça de alma preciosa. Ou seja, a prostituta faz o que faz para se manter viva, independente de ser fácil ou não. Já a adúltera faz o que faz por desejo. Não ganha nada com isso, apenas perde. Perde sua integridade, seu respeito, a confiança e também o amor de uma outra pessoa. Isso sem mencionar que não é apenas no relacionamento da adúltera, mas também daquele que deixou-se ser arrastado para esse erro. Um erro tão besta, se fosse trair por alguma coisa diferente, até que teria algum desconto, mas como um da mesma espécie, pode até virar os olhinhos na primeira, mas com o decorrer das maratonas, vai saber se quando estiver na horizontal não estará pensando em outra coisa para espantar o tédio. E aí entra o lance da alma preciosa. Nós temos alma, mas o amor tem a sua própria. É a alma do sentimento que une as duas almas do casal. A alma do amor é a ponte que liga uma fonte à outra, e por isso a traição é vista como algo pior do que se deitar com diversos homens. A prostituta não jurou seu amor, faz aquilo por dinheiro, pelo menos até encontrar o amor entre tantos clientes. E quando isso acontece, saiba que é o momento que as profissionais decidem se aposentar e se dedicarem a uma vida monótona, mas repleta de paz, harmonia e realização. Eles não esperam perfeição, afinal, ninguém pode esperar por nada. Quem quiser, vai buscar. E chegamos ao final de mais um episódio do Proseando pelos Cotovelos. Espero que tenha curtido o assunto e deixe sua presença nos comentários. Você concorda que a prostituta é mais certinha que uma adúltera ou vice-versa? Não esqueça de compartilhar com seus amigos e amigas, independente se te traem ou não, e também de suas profissões. Afinal, qualquer trabalhador merece respeito e é por isso que sei que me seguirá pelas redes sociais para ver que presepada farei no próximo episódio. Se curte meus podcasts, contribua financeiramente. Qualquer quantia já ajuda e incentiva para me dedicar ainda mais. Anota aí meu pix, adriano.vila@yahoo.com.br. E para encerrar, um último recadinho do coração. Se curte ler e não tiver nada contra e-books, procure meus trabalhos na amazon.com.br. Busque por Adriano Villa e escolha o livro que mais lhe agradar. Me despeço antes que a despedida se torne em um novo episódio. Até a próxima, meu querido ou querida ouvinte.